Olá, turminha do YouTube, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o porquê será que o meu Ultraform não deu resultado. Mas para saber mais, aguarde a vinheta. Olá a todos, galerinha do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Munir Kabashi, eu sou cosmetólogo e o vídeo de hoje vai falar sobre o porquê, às vezes, o ultrassom microfocado, conhecido também como Ultraform, ele não deu aquele resultado que fizeram tantas promessas. Mas antes, pessoal, é importante para que o canal cresça e mais pessoas possam colher informações, aquele like. Se você é novo ou nova no canal, bem-vindo à família da pele e bora pro vídeo. Pessoal, quem me conhece sabe que há mais de, eu acho que 8 ou 9 anos, eu já trabalho com ultrassom microfocado. Por quê? Ele é a única tecnologia, ou seja, o único aparelho que trata desde o SMAS. O SMAS é uma membrana da musculatura, ou seja, desde da musculatura até onde fica a nossa derme e a nossa junção dermepidérmica. A junção dermepidérmica seria entre o início da nossa derme, onde fica nosso colágeno e nossa elastina, e essa parte de renovação celular. Com isso, a gente trabalha em múltiplas camadas um rejuvenescimento. Mas, Munir, você falou que o ultrassom ele trabalha naquela membrana, mas chega no músculo? Pessoal, ele chega. Inclusive, é essa membrana, principalmente a partir daí, que o cirurgião plástico faz todo o trabalho de lifting numa cirurgia. Como que o ultrassom tem a proposta de trabalhar? Através de pontos de coagulação, dependendo da profundidade, vamos pensar de 4,5 milímetros, ele vai trabalhar no SMAS, na parte muscular. Ele vai fazer esses pontos de coagulação, ele vai fazer como se fosse um grampeamento. Ele vai contraindo essa pele. E esse resultado a gente consegue ter em até 180 dias. Também nós podemos fazer na derme, onde fica o nosso colágeno, nossa elastina, o nosso ácido hialurônico, que é 3 milímetros, que ele também faz esses pontos de coagulação ou esses grampeamentos, que ele vai fazer uma contraçãozinha. Também, pessoal, ele tem o de 1,5. O de 1,5 eu acho que ele é interessante na junção dermepidérmica, porque é esta parte onde fica a célula mãe da nossa renovação celular. E com o tempo, ela era para ser assim, para aumentar a nutrição nessa parte que a gente faz a renovação. Com a idade, ela vai ficando assim. Quando se faz esse ponto de coagulação, você aumenta a ondulação e a nutrição celular, melhorando principalmente a questão de textura da pele. Então, são essas 3 características, principalmente na região de face, pescoço e colo. Mas, Munir, se ele trabalha em todas as camadas, se ele é tão poderoso, tão bom assim, por que tem gente que não obteve o resultado que deveria? Vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que eu faço uma avaliação individualizada. Mas como estou aqui falando com todos vocês, eu vou falar de uma maneira geral as possíveis causas de ter uma frustração no tratamento, que tem um custo elevado. Então, pensar, eu gastei um dinheiro que é significativo e não tive o resultado, eu vou gerar uma frustração. Causas que podem gerar esse efeito negativo, esse efeito não deu resultado para mim. Pessoal, por exemplo, se você não tem o hábito de usar skincare, se você está num momento de estresse em sua vida, isso vai gerar radical livre e um processo chamado inflammation. Lembrando, pessoal,
que o inflammation é uma inflamação celular, que ele vai gerar mais radical livre. Então, o que acontece? O tecido está inflamado. Quando eu faço pontos de coagulação, ele vai gerar uma inflamação. Esse excesso de inflamação, o que eu posso ocasionar na minha pele? Um estresse, mais radicais livres e não obter a resposta desejada. Ou seja, o corpo ele não estava preparado para receber esse estímulo. Então, o que deveria fazer, por exemplo? Porque eu falo assim, ter uma vida estressada, eu falo assim, nem sempre é uma escolha. E hoje em dia não tem quem não tem o seu momento de estresse. Mas uma dica que eu dou é entrar com uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes, para que aí você absorva minerais, vitaminas, e isso sim faça uma nutrição. Também você pode incluir castanhas por uma questão dos minerais e os ômegas, né, que é bastante importante para a pele. Aí ele vai aumentar o seu poder de antioxidante. Mas se nesse momento você não está tendo essa variedade de alimentação, uma dica é entrar com uma suplementação de vitaminas e minerais. E pode sim entrar com o ômega 3, porque o ômega 3, pessoal, ele tem uma ação anti-inflamatória. Outra coisa que você pode também fazer em cápsula é a cúrcuma longa. A cúrcuma longa, ela tem uma ação antioxidante poderosíssima e também trata a inflamação. Muitas vezes, doenças de caráter inflamatória, a cúrcuma ela tem grande benefício. Então, eu estou dando condições para que essa pele fique mais saudável, ok? Aí eu não vou ter a inflamação. Eu vou diminuir, eu vou modular essa inflamação. Eu vou ter uma ação com menos radicais livres na minha pele. E aí, eu sempre falo para os meus pacientes, uma dica que eu dou: tenta adquirir hábito de hidratar a pele e usar protetor solar. Pelo menos essas duas coisas básicas. Tendo essa suplementação por pelo menos, eu falo que 30 dias, aí sim eu acho que vale a pena fazer o ultrassom microfocado. Porque a tua pele vai estar mais saudável. Quando eu entro com esse estímulo, ele vai gerar esse processo inflamatório, que é a proposta do tratamento, porque isso vai fazer a indução de colágeno em múltiplas camadas. Aí o corpo vai responder com melhor aporte. Outra dica que eu posso dar também, pessoal, algumas pessoas elas não têm a ingestão de proteína como deveria. E aí você pode entrar com suplementação proteica. Existe whey protein, existe os famosos peptídeos de colágeno. Só que dependendo da idade, as dosagens elas alteram. E também, pessoal, você pode entrar com silício, porque o silício, com a vitamina C, ele vai induzir colágeno. Então vamos pensar, a partir dos 25 anos, eu começo a deixar de ter silício no meu organismo. Então eu preciso fazer uma suplementação. Ou seja, eu não tenho silício, eu estou sofrendo um processo por estresse de inflamação celular, não estou tendo a alimentação que eu deveria, eu não dou condições nenhuma à pele a receber a um estímulo. Eu sempre dou um exemplo. Por exemplo, você está sedentário. Aí vão falar para você fazer uma maratona de 15 quilômetros. Isso vai dar certo? Não vai. Você vai parar em menos de 300 metros. Principalmente quando a gente está falando se fosse aqueles trotinhos ocorrer. Por quê? O teu corpo não está preparado para essa atividade. E pensando que quando eu vou procurar um procedimento para fins de tratar a flacidez, eu já tenho uma senescência celular. Isso quer dizer, eu já tenho um envelhecimento biológico no meu organismo causado com fatores externos,
que hoje a gente chama de exossomos, que é a questão de poluição, má alimentação, estresse, noites mal dormidas, sedentarismo, má nutrição. Então, tudo isso são fatores que também geram a célula não responder como deveria. Então, a partir do momento que eu entro com aporte proteico, se eu não tiver uma alimentação rica em proteína, vitaminas e minerais, aí eu dou condições para minha pele. Eu entro, por exemplo, com silício. O que eu vou trazer? Todo o aporte de nutrição celular, uma melhora de qualidade de célula, de tecido. A hora que eu entro com ultrassom microfocado, vai ser um boom de colágeno, com certeza. Também, pessoal, outra coisa que algumas pessoas se frustram, porque é um tratamento muito bom? É um tratamento muito bom. Mas assim, ele resolve tudo? Não. Se ele resolvesse tudo, não precisaria existir radiofrequência convencional, a radiofrequência microagulhada, não precisaria existir peelings, não existiria bioestimuladores, não existiria bioremodeladores, não existiria skin buster, profile, não existiria preenchimento, botox, cada coisa, não existiria cirurgia plástica. Cada coisa, ela tem a sua funcionalidade. Se você, por exemplo, tem um rosto magro, perda volumétrica, você pode fazer ultrassom microfocado? Pode, mas não é qualquer ultrassom microfocado. Você pode utilizar, por exemplo, ultraforme convencional? Não gosto. Não acho a melhor resposta. O Liftera ele é um ultrassom microfocado, e o Ultrafox também são, aonde eles trabalham de formas pontuais, aonde a gente consegue delimitar a área a ser tratada e investir principalmente no ultrassom de 4,5 e depois ultrassom de 1,5. Por que evitar o de 3 milímetros? Simples, pessoal. Se você já tem um rosto com perda volumétrica, isso quer dizer, você já tem a sua camada de gordura da tua pele, ou seja, entre pele e músculo, ela já está pobre. Então, se eu tenho também uma diminuição de colágeno e ácido hialurônico, a minha derme também está murcha. Se eu entro com ultrassom de 3 milímetros, muitas vezes eu posso atuar no tecido adiposo. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar mais gordura. Se eu estou com perda de volume no meu rosto e entro com diminuição de gordura, o que vai ocasionar? Mais flacidez por perda de volume. Aí ele não vai trazer a resposta devida. Então, pessoal, o ultrassom microfocado, ele tem sim as suas indicações, mas quando direcionado o aparelho certo, dosagem de tratamento, porque se você, por exemplo, eu trabalho com um joule por centímetro quadrado, por exemplo, que se assoma a nomenclatura, mas só para vocês entenderem. Aí eu tenho um rosto magro, entrei com de 3 milímetros a 5 joules por centímetro quadrado, ou seja, 5 vezes mais energia, e numa área que não seria indicado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer lipólise, eu vou fazer um esvaziamento de gordura. O que vai acontecer com o meu rosto? Ele vai cair. Então, quando bem direcionado, o ultrassom microfocado, ele traz resultados, eu falo que sem igual. Mas quando a gente pensar em generalizar, ultrassom assim, aprendi com um joule e vou fazer com ultraforme. Ultraforme, hoje ele tem um novo, o qual ele tem uma ponteira convencional e a caneta. Aí a caneta sim, ela é interessante, porque a gente consegue delimitar. E também, pessoal, é importante você entender, se você tem uma flacidez
e uma perda volumétrica, o ultrassom microfocado, a melhor opção é trabalhar parte muscular e a junção dermoepidérmica e preservar a derme, porque ela vai ser estimulada pela junção dermoepidérmica e pelo SMAS. Isso já vai fazer um lifting. Não precisa entrar com de 3 milímetros. Entendeu? Esse foi o vídeo de hoje. Se você já fez ultrassom microfocado, deixa aqui a sua experiência e nos vemos na próxima semana. Até mais!